Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver aqui me ouvindo, né? Nos acompanhando no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E vamos que vamos, tocando nossos trabalhos. Estou aqui com o Blocult, Bloco Cultural, todos os finais de semana aqui no podcast. E claro, trazendo algumas novidades, histórias, questões interessantes, assuntos para a gente estar abordando na área da cultura, do lazer, do entretenimento. E falando em lazer, entretenimento, cultura, todos esses assuntos bons e, claro, política, afinal de contas, esse é um dos motes do nosso podcast. Agora em Jacareí, mais precisamente às 20 horas, hoje, dia 2 de abril, teremos show do Jorge Aragão no Parque da Cidade de Jacareí. A cidade completa 371 anos, então parabéns aí para a cidade de Jacareí pelos seus 371 anos. E claro, a prefeitura aí, junto com a Fundação Cultural, está realizando o show do Jorge Aragão, 2 de abril, às 20 horas. Aqueles que puderem, né, estejam aí cientes e presentes, porque com certeza esse é um show aí que vale muito a pena. Eu, de longa data aí, gosto, né, acompanho, admiro o trabalho do Jorge Aragão. Acho que foi um dos primeiros. Não, o primeiro não, porque tinha o João Bosco, a Beth Carvalho, mas foi um dos primeiros, assim, pelo menos ao Zeca Pagodinho, né? Conhecia eles assim de nome, né? Primeiro, mas ele foi aí dos primeiros sambistas que sabendo de quem se tratava, com nome, né, e tudo mais, que eu passei a acompanhar, passei a gostar do trabalho e, consequentemente, entrar aí na onda, né? E se tem uma música que eu acho que deveria ser obrigatória aí no show, nos shows do Jorge Aragão, é aquela identidade, né? Eu espero que o YouTube não encrenque aqui, né? Mas de qualquer forma eu vou precisar cantar pelo menos um trechinho, aqueles que talvez não conheçam, né? Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Essa aí é um trecho, né, da música Identidade do Jorge Aragão, e nesse atual momento, quer dizer, esse é um assunto que está sempre na pauta, né? Mas num atual momento de crescente das ideias da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, e muitos valores invertidos, muitas questões polêmicas, e inclusive ideias que tentam subverter a questão da luta, né, e do combate antirracista, infelizmente a gente tem que sempre resgatar as ideias, tem que sempre estar resgatando esse histórico e essa questão mesmo como o próprio Aragão coloca, né, sobre a identidade, sobre a luta, né, sobre a causa negra, que assim como tantas outras causas, né, nada mais são do que, aliás, deveriam, né, ser todas uma fusão, uma única luta contra o capitalismo, contra o sistema que aí está, como uma perspectiva de uma nova sociedade, de uma nova estrutura, de uma nova mentalidade que suprima, né, anule, que coloque aí de escanteio toda a mentalidade homofóbica, transfóbica, racista, machista, toda a mentalidade do branco sobre o negro, do rico sobre o pobre, do homem sobre a mulher, e evidentemente transforme, né, estabeleça aí um outro padrão de civilidade, de mentalidade, já que
pelo que a gente sempre acompanha e sempre conversa, não só aqui nesse canal, mas tantos outros, né? Esse atual modelo está fadado ao fracasso. Em que pese uma gama aí, né, de defensores, uma gama aí de pessoas que sobrevivem e se nutrem desse sistema, né? E evidentemente querem esse sistema e acabam se utilizando de muitos pré-julgamentos e de muitas falhas e equívocos da história para querer falar que uma nova sociedade, um novo ideal de sociedade não dá e nunca dará certo, né? Então, por essas e outras que um trabalho como o nosso aqui do Mesa de Debate se faz necessário. E volto aí para a questão do Jorge Aragão, para que vocês possam ir no show dele, né? E tomara que essa música esteja no repertório. Com certeza vai ser um tanto quanto, eu diria até mesmo que emocionante aí quando ele toca, né? Quem não conhece, procura aí no YouTube, procura aí em qualquer lugar, Identidade Jorge Aragão. Joga dessa forma aí que com certeza você vai encontrar versões de estúdio, versões ao vivo, gravações antigas, gravações recentes, tudo que é material aí para estar procurando. E claro, né, o samba tem essa origem, o samba tem essa raiz, e por essas e outras que é importante estar recorrendo não só a outros estilos de música, né, mas ao samba como um todo, e pegar toda a vertente histórica, toda a questão da luta contra o racismo, da luta contra o elitismo, tudo aquilo que o samba, ao longo da sua vida, ao longo da sua história, precisou enfrentar, até hoje ser reconhecido e, inclusive, dar muito dinheiro, né, para aqueles que conseguem se desenvolver artisticamente, para aqueles que conseguem abraçar essa vertente aí cultural e, consequentemente, fazer diversos shows, produções, né? Podemos pegar aí aquele grupo Sambô, né? Que apesar de não ser assim, digamos, eles não têm, até onde eu sei, composições próprias, né? Ou se tem, são muito poucas, mas eles pegam músicas, inclusive músicas de outros estilos, como o rock, por exemplo, o pop, né? E tentam não, né? E fazem um trabalho até que bacana de colocar em ritmo de samba, em ritmo de pagode, e fazer aí uma adaptação que fica interessante, né? Mas não tem aquela mesma pegada, vamos dizer assim, mais politizada, né? Como um próprio Jorge Aragão que a gente está aí falando. De qualquer forma, vale a pena conferir também, mas peço que aqueles que puderem, né, independente aí de irem ou não ao show do Aragão em Jacareí, possam estar procurando outras músicas dele, outros trabalhos dele, e também da Beth Carvalho, entre outros artistas aí que sempre trazem a questão política de uma forma ou de outra nas suas produções. Eu estou bastante feliz em estar gravando esse programa aqui de hoje, porque falar um pouco sobre o Parque Vicentina Aranha, notícia aqui da CBN que eu trago para os colegas que estiverem assistindo, estiverem nos acompanhando. Parque Vicentina Aranha celebra 99 anos com programação diversificada. Segundo nota, né, no Instagram da CBN Vale, o Parque Vicentina Aranha, localizado em São José dos Campos, no estado de São Paulo, celebra seu 99º aniversário neste mês de abril. O parque, inaugurado em 1924, ou seja, ano que vem ele fará 100 gloriosos anos, e com certeza estaremos aí falando a respeito. Voltando à nota, né? O parque, inaugurado em 1924 como Sanatório Vicentina Aranha, foi um dos maiores centros para tratamentos de tuberculose da América Latina,
reaberto ao público em 2007, agora é um dos principais parques urbanos da região, com mais de 40 atividades gratuitas mensais e eventos como a FLIM, Festival Litero-Musical de São José dos Campos, e o bloco Galinha da Angola, por causa das galinhas da Angola que tem ali no parque, né? Que, aliás, é famoso até em outros lugares. Só dando uma parte aqui no texto, né? Eu lembro quando uma colega de São Paulo, na época da faculdade, veio a São José para visitar uma amiga dela daqui, né? E aí, conversando com ela, ela comentou, né? Ah, eu gostei muito daquele parque que a minha amiga mostrou, que é cheio de galinha da Angola, né? Aí eu, opa! Sei muito bem de qual parque você está falando. Diga-se de passagem, é o meu parque favorito em São José dos Campos. Mas voltando à nota, né? Para comemorar uma série de atrações, serão oferecidas durante todo o mês de abril, incluindo o Festival Mais Gastronomia São José dos Campos, o 13º Encontro de Coros da Semana Santa e a Feirinha Noturna Vicentina, que contará com feira de vinil, apresentação musical e opções gastronômicas. Entre os destaques da programação, né, é muita coisa aí para tá pegando, mas já fiquem preparados para esse pós-Páscoa, para a gente ver aqui o que é que vai ter já lá para o feriado de Tiradentes em diante. Então, vamos lá. Na sexta-feira, né, feriado aí de Tiradentes, dia 21 de abril, às 14 horas, Dia Mundial da Criatividade. Das 16 às 20 horas, Feirinha de Artes Vicentina, às 16 horas, Vicentina Cantaroquê, pelo nome, imagino que seja aí um festival, né, de karaokê para as pessoas, e às 18h30, não posso perder, espero que eu não vá trabalhar nesse dia, né, mas eu imagino que eu vá, de qualquer forma, vamos ver, né, cinema ao ar livre, Elvis. Vão trazer aí então o filme do Elvis para as pessoas poderem assistir, estarem aí vendo, acompanhando às 18h30 na sexta-feira, dia 21 de abril. No sábado, das 17 às 21 horas, a Feirinha de Artes Vicentina, e às 19 horas, palestra show com o maestro João Carlos Martins, imperdível, imperdível. Às 23h04 no domingo, às 9 às 13, a Feirinha de Artes do Vicentina. Às 9 horas, o Vicentina de Portas Abertas, visita mediada especial, também imperdível. Aqueles que puderem esse horário de manhã no domingo estarem lá, uma visita guiada, né, para poder conhecer o parque, a história do parque, entre outros pontos, né, interessantes. 10 horas, modo brincar. 10h30, Orquestra Joseense recebe Toninho Ferragutti. Às 12 horas, missa em ação de graças pelos 99 anos do Vicentina. E no dia 27 de abril, quinta-feira, às 9h30, aulão de dança com Val Garcia, imperdível. E das 18 às 22 horas, Feirinha Noturna do Vicentina. Essa, claro que é um destaque, né? Não é só isso que vai ter, mas já dá para ter uma gama, com certeza, considerável de muitas atividades interessantes que terão no parque durante o mês de abril. E claro, né, para além de tudo isso, a presença das pessoas, toda essa vivência, tudo isso é muito bom para fazer o local ficar cada vez mais envolvente, dinâmico. E como eu disse, né, claro que esse é um programa que tenta ser bem mais abrangente, mas é óbvio que estaremos falando sobre isso nos próximos programas também, porque eu particularmente gosto muito do Vicentina Aranha. Até vou tentar, claro, em algumas dessas oportunidades estar ali presencialmente, né? E claro, você que quer
ter mais informações, mais notícias a respeito, entre em contato aí com a prefeitura, com o próprio Parque Vicentina Aranha, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, entre outros, porque vai ter aí muita coisa interessante, uma vivência que vale muito a pena todos vocês conhecerem. Levem as crianças, levem os idosos, leva tudo, né? Faz aí uma festa, porque 99 anos do Vicentina, e aí eu tô empolgado para ver ano que vem como é que vai ser com os 100 anos, né? O parque completa aí seu um século de existência. Uma outra coisa legal que eles fazem bastante aí com relação ao Vicentina, não sei se ainda fazem, mas que eu lembro que fizeram essa experiência uma vez e principalmente a molecada adorou, né? Eu falo molecada porque na época eram, né? Hoje já são adultos, né? Mas na época eram aí mais jovens. Uma experiência que eles fizeram, pegaram esses filmes trashes de terror aí, né? Sobre espírito, né? Gente que morreu e ficou na Terra vagando aí, alma penada, né? Literalmente. Pegaram alguns desses filmes de terror trash, né? Que docudrama, né? Tipo Bruxa de Blair, assim, que finge que tá indo gravar um documentário num hospício, num hospital abandonado, ou qualquer coisa assim do tipo, para ficar bem aquele clima de filme de terror. Exibiram um filme assim, ao ar livre lá pro pessoal, isso por volta de 10, 11 horas da noite, e aí acabando o filme, para já deixar aquele clima, né, de madrugada ali no parque. Aí depois disso, o que é que eles fizeram? Uma visita guiada à noite no Parque Vicentina Aranha, que como vocês devem saber, né, e para quem não sabe, acabei de dizer aqui, ele era um sanatório, né? Ele era um lugar aí que tratava de pessoas com tuberculose, depois passou a ser um asilo também, né? E, claro, muitas pessoas morreram lá, isso como qualquer outro hospital, como qualquer outro local que trata da saúde humana, né? Muitas pessoas morreram lá, muitas pessoas viveram e algumas sofreram lá, né? Isso é um registro da história que não pode ser apagado. E algumas, aliás, se eu não me engano, uma delas se chamava Rebeca, se eu não estou enganado. Uma delas, inclusive, tem uma história bastante interessante aí de terror, né, do Parque Vicentina Aranha, que ao constatarem, né, no que a família constatou, muito criança, muito novinha, que ela tinha tuberculose, né, na chamada primeira infância, ela acabou sendo trazida a São José dos Campos e praticamente passou a vida dela, né, até os 15, 16 anos do seu falecimento, e a família deixou ela aqui para ser tratada e nunca mais veio visitar, nunca mais veio, né, não ficar exposta à doença. E a menina foi praticamente criada aqui pelos médicos, pelas freiras, enfim, pelo pessoal que cuidava do sanatório à época. Consequentemente, ela acabou aos 15, 16 anos não sobrevivendo ao tratamento, à agressividade da doença, morreu. E como a família não foi acionada ou não conseguiram acionar a família, enfim, independente aí da versão, a questão é que a família não veio, né? Não veio reconhecer o corpo, não veio buscar o corpo para fazer a devida despedida. Ela acabou em uma das esquinas, né, em um dos canteiros ali do parque, sendo sepultada, sendo enterrada por lá mesmo. Não só ela, como muitas outras pessoas, né? Muitas histórias aí a respeito. E reza a lenda
que até hoje, de madrugada, o espírito dela, o fantasma dela, vaga pelo parque em busca da família que, entre aspas, a abandonou. Exatamente. Essas e outras histórias por aí que a gente sabe. É, eu digo entre aspas, né? Porque na verdade a gente não sabe o que aconteceu com a família, né? A gente não sabe se nesse meio do caminho pai e mãe morreram, né? De repente pode ter acontecido qualquer coisa, né? Ah, não conseguiram acionar a família, né? Naquela época não tinha celular, não tinha e-mail, né? Então a gente está falando aí de toda uma gama de dificuldades. Eles deixaram a menina na primeira infância, né? Ela devia ter aí por volta de 5 anos de idade, algo em torno disso, e depois passou-se década, nunca mais tiveram contato, né? Então, sabe-se lá o que é que houve também. A questão é que ela ficou sob a tutela, né, dos cuidadores do Vicentina, né, do sanatório à época, e infelizmente não sobreviveu e foi ali sepultada, né? Então tem toda uma história. É claro, aí você vai dizer, né? Ah, mas tem mesmo, André? Olha, gente, aí vai de cada um, né? Esse é um canal com pegada marxista, né? Se você perguntar, por exemplo, pro Guilherme, com relação ao Ulisses, eu não tenho certeza, nunca conversei sobre isso com ele, né? Mas eu acredito que até pelo viés marxista, né, materialista histórico dialético, eles não acreditam no sobrenatural, naquilo que a matéria, né, não possa explicar. Eu particularmente acredito, né? Eu particularmente, todas essas histórias aí de terror, de assombração, de uma forma geral, até que se prove o contrário, né? Eu acredito, e diga-se de passagem, embora deve ser uma experiência interessante fazer em grupo, né? Eu particularmente não ficaria sozinho no Parque Vicentina Aranha depois da meia-noite. Com certeza não. Talvez na portaria, né, iluminada, mas ali no meio dos prédios, andando sozinho no meio daquelas casas, né, algumas que por questões aí de preservação do patrimônio histórico ou por gradual estado de decomposição, nem se pode ainda mexer, né? Nem se pode ainda reformar, eu com certeza não andaria entre elas. Sabe-se lá o que é que eu poderia encontrar, né? Mas é isso, minha gente. Falei aí bastante sobre questões do parque, né? Curiosidades aí do nosso Vicentina Aranha e também um pouco sobre o show do Jorge Aragão, né? Que se não der para vocês irem nesse, né, vão em outros, procurem aí mais coisa sobre ele. Eu já ousei aqui cantar um trecho, né, não vou reproduzir mais nada da música para o YouTube não encrencar, mas de qualquer forma vocês sabem onde encontrar esses e outros materiais. E vamos ver se de repente, nesse aniversário de 99 anos do Vicentina Aranha, não vai ter alguma atividade sobrenatural, além, é claro, das atividades culturais, artísticas, gastronômicas, né, no local, no endereço. Vamos ver se de repente não tem alguma atividade nesse sentido aí para participar também. Beleza? Acho que vai ser divertido, acho que é uma experiência interessante e curiosa. Muitos aí vão gostar. Então é isso, meu povo. Encerrando aqui o nosso Blocult, né? Hoje, 2 de abril de 2023. Vejam aí ao longo da semana tudo mais que terá, né? E claro, pretendo estar produzindo, né, mais um programa para a semana que vem, e é óbvio que eu vou ter que pegar, né, dar uma abordada aí sobre a questão da Páscoa.
Estou até pensando em chamar o colega aí, o nosso amigo Alexandre Teri, para dar uma palhinha, né, no programa, falando aí sobre a questão da Páscoa. Então, vamos que vamos. Um beijo aí no coração de todos. Vamos tocar aí o coração das pessoas e, por favor, ajudem esse projeto a crescer, né? Compartilhem os vídeos, as entrevistas, todo o material aí do podcast e procure conhecer também o nosso padrinho. O padrinho do podcast Mesa de Debates, uma forma de você estar colaborando, apoiando, financiando. A gente tem também o nosso Pix, né, para contribuição voluntária, o 385-007-02800, né? Podem doar para ele também, é um CPF, né, um código aí Pix, uma chave Pix CPF. Podem estar doando qualquer valor para ele que será muito bem-vindo, vai aí para nossa poupança e, óbvio, o próprio Padrim, entre outros canais aí, entre outros meios que a gente está buscando também para estar conseguindo levantar fundos, né? Levantar recursos, porque, óbvio, o objetivo não é lucrar, o objetivo não é ficar milionário com o podcast, né? Nem temos essa pretensão, mas pelo menos ter recurso suficiente para a gente se manter e, evidentemente, manter esse projeto que a gente está vendo que muitos estão gostando, muitos estão acompanhando, né? E, evidentemente, se divertindo. Mas é isso, agradecemos aí a ajuda, a colaboração, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, estejam aí com a gente todos os dias, né? Praticamente todo dia tem alguma coisa, alguma atividade, se não todo dia, com certeza toda semana, isso é óbvio. Então, agradecemos e contamos sempre com a presença e a colaboração de todos aqui, beleza? Um beijo, uma ótima tarde e um especial tchau aí para todos vocês.